Para a gente começar o nosso dia, né? Já começamos com muita animação, né? Não se preocupe que vai ter mais momentos, a gente vai aprender muita coisa, beleza? Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa. Vou deixar vocês com ele, que é o Alexandre Tagawa. Uma salva de palmas para o Alexandre, gente. Então, vocês estão em boas mãos aqui, tudo Nildão, bem? obrigado. Valeu. Entregar para mim o palco assim, com essa energia toda, realmente assim, a gente começa em alta potência. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, a energia da casa. E eu quero o primeiro pedido para vocês, para cada um de vocês. Vocês vão viver um momento muito especial. Se vocês pararem para pensar, qual foi a última vez que você se dedicou só a você mesmo os 3 dias? Levanta a mão quem fez isso recentemente. Algumas pessoas. Pense que esses 3 dias pode ser altamente transformador para vocês. Mas, claro, só se vocês quiserem. E se você tiver de coração aberto, se você tiver de peito aberto para receber tudo que vocês vão ter a possibilidade no Alta Performance Pessoal, eu tenho certeza que vocês sairão daqui muito melhores do que vocês chegaram. Vocês estão junto comigo nessa jornada, gente? Esse é o mais importante, porque assim, a energia, a frequência faz com que a gente consiga coisas jamais imaginadas. E eu estou aqui porque eu fui convidado, é a segunda vez que eu faço a abertura do Alta Performance Pessoal. Eu sou Alexandre Tagawa, eu sou publicitário, empresário, e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, que eu acredito que vai poder, de alguma maneira, inspirar vocês nessa jornada de 3 dias que vocês vão ter aqui. Quando eu conheci o PA, foi um momento muito engraçado, porque foi no momento que eu estava extremamente nervoso. E ele pôde me ajudar com algumas técnicas e me tranquilizar para que eu conseguisse ter alta performance. E eu vou contar para vocês nessa história. Vamos lá, gente. Estão prontos aí para a jornada? Eu tenho certeza absoluta que será altamente transformador. E só mudamos a partir do momento que nós temos uma atitude. Não tem aqui a hashtag atitude que move? E aí essa atitude está dentro de cada um de vocês. Vocês vão fazer a diferença. Vocês são, na verdade, a pessoa mais importante da sua vida. E, primeiramente, começa por você. Se você não se amar, você não acreditar no seu potencial, você não acreditar na sua força transformadora, ninguém vai fazer isso por você. Você é a única pessoa que pode fazer isso por você. Você pilota o seu avião. E você pode fazer diferença mesmo com adversidades, que eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Esse aqui sou eu. Pequenininho aqui, para um pouquinho. Aqui sou eu e essa aqui é minha avó. Por que eu entro com uma frase entre a rejeição e o amor? Eu tive um crescimento muito difícil e realmente no decorrer da minha vida, hoje eu estou com 44 anos, eu entendi que a gente pode realmente mudar alguns padrões construídos dentro da nossa cabeça. Que a gente pode, claro, acredito que a cicatriz, ela sempre existirá, mas você pode olhar para ela de uma maneira diferente. Você pode ressignificar. Então, acho que esse é o ponto que eu queria deixar de mensagem para vocês. A minha avó foi a pessoa que me criou. Alguém foi criado por vó aqui? Olha, tem bastante gente que foi criado por vó, né? É muito especial, né? Eu falo que eu fui privilegiado por ter tido a oportunidade da minha avó me criar. Mas para ela me criar, ela teve que fazer algumas concessões e ela teve que fazer algumas, como posso dizer, algumas decisões difíceis na vida dela, tanto dela quanto da minha mãe mesmo, né? Tá? Eu nasci numa família tradicional japonesa e o que aconteceu? Conforme eu fui crescendo, eu acreditava que minha avó era minha mãe. E aí essa história foi sendo contada para mim até os meus 13 anos. Então, a minha avó era minha mãe, portanto, a minha mãe era a minha irmã. E aí isso impactou minha vida de uma maneira muito profunda, porque eu só pude saber quem era minha mãe de verdade aos 13 anos. Aí uma tia, em um belo dia, normal, indo para a escola, ela chegou para mim e falou o seguinte, olha, a sua avó não é sua mãe. Quem é sua mãe é a sua irmã. E aí isso foi um impacto muito grande, né, na minha vida. Claro que eu tive o amor da minha avó, fui muito bem cuidado e tive muitas coisas boas que aconteceram na minha vida, mas nesse momento, quando eu soube que realmente aquela história que tinha contado para mim não era verdadeira, gerou um impacto muito grande, muito, muito grande. E aí foi um momento que eu me perdi na vida. Foi um momento que realmente foi uma grande ruptura, vamos dizer assim.
E aí, quando eu passei por esse momento, e eu morava nesse momento num bairro muito simples, né, perto de Diadema, e lá eu convivia com pessoas dessa região que são os meus amigos, né? Só que o que aconteceu? A partir do momento que você é impactado com uma notícia dessa, você perde um pouco o seu rumo. E foi o que aconteceu comigo. Naquele momento, quando eu soube que eu realmente não era filho da minha mãe, quer dizer, eu não era filho da minha avó e sim da minha mãe, eu comecei a realmente mudar a maneira que eu encarava a vida. E isso fez com que eu não conseguisse entender mais o que era um padrão de amor, o que era um padrão de família, o que era real, o que não era real. E essa mentira, eu acabei convivendo com ela por muito tempo, e esse impacto realmente foi muito grande. E eu conto emocionado, toda vez que eu conto essa história, realmente é uma história que me traz ao meu passado, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu ressignifiquei. E aí o que aconteceu? Dos meus 13 anos aos meus 17, eu estava lá no bairro Simples, e aí, com esse convívio com esses meus amigos, e até os 11, 12 anos, todos tinham uma mentalidade de criança. Com de 12 para 13, muda esse chip. Muda essa maneira de enxergar a vida. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa minha história difícil, todos os meus amigos também tinham histórias muito difíceis. Filho de mãe solteira também, pai que bate na mãe, padrasto que abusa dos irmãos. Então, convivia com diversos cenários. E a gente fala, é muito fácil a gente julgar, né, quando o cara é um bandido, ou quando o cara é um marginal, mas a gente não sabe como é que foi construída essa história na cabeça dele, né? E até os 11, 12 anos, todos os meus amigos, eles tinham um chip de quê? De brincar, de jogar bola, de se divertir. E quando foi passando esse tempo, com os 13 anos, quando eu tive a minha notícia, que, na verdade, eu não era filho da minha mãe, eu não era filho da minha avó, era filho da minha mãe, os meus amigos também estavam no mesmo ponto. E aí o que aconteceu? Nós começamos a ser impactados pela parte ruim da vida. Então, assim, facilidade de acesso a drogas, a questão da violência, de assalto muito presente na nossa vida. E aí o que aconteceu? Você, com 12, 13 anos, você quer ser aceito de alguma maneira em alguma tribo, você quer participar de um grupo. E aí, nesse momento que é a hora que vira o chip. E dos meus 13 até os meus 17 anos, infelizmente, eu tive muito contato com isso. Então, sem querer participei de roubo de carro, sem querer participei de alguns outros delitos. E a única coisa que fez eu não ir para essa parte mais ruim foi a sorte. A coisa que mudou. Foi a única coisa. A diferença entre alguns amigos que hoje também já não estão mais vivos, que infelizmente faleceram, é a sorte. E graças a Deus eu tive a sorte de poder mudar a minha história. E isso foi possível como? Eu fui para o Japão, eu sou descendente de japonês, e aí eu tive a possibilidade de ir para o Japão. E essa ida para o Japão, de alguma maneira, me salvou de eu poder ter um caminho que não seria legal. E mesmo na família, minha família era super tradicional, uma família japonesa com muitos preconceitos construídos na cabeça. E aí o que acontecia? Eu era o ovelha negra, eu era o que gerava problemas, eu nasci no momento que não deveria ter nascido, porque minha mãe foi mãe solteira com 20 anos de idade. Então, tudo isso acabava impactando aonde? Na minha existência. Então, eu tinha sentimento de rejeição, eu tinha sentimento de não ser aceito, eu achava que não era importante, eu achava que atrapalhava as pessoas. Então, tudo isso foi construindo entre minha infância e adolescência. E a crise de identidade era uma coisa presente na minha vida, muito presente. E isso fazia com que eu tivesse rompantes de raiva, tivesse rompantes de sentimentos ruins, de não ter equilíbrio. Então, tudo isso gerou um grande impacto. E o Japão me salvou naquele momento. Eu pude ir para o Japão, fui trabalhar numa fábrica de casa pré-fabricada, e ali eu senti que eu era útil de alguma maneira. Por quê? Porque eu conseguia ganhar minha grana, conseguia ser independente, conseguia construir a minha história sozinho, e isso me ajudou muito para que eu pudesse sair daquela situação. O que aconteceu comigo? Não consegui fazer uma formação de estudo, eu não tinha terminado o colegial quando eu fui para o Japão, então meu futuro estava totalmente comprometido. E aí a ida para o Japão foi uma maneira que me colocou em uma profissão. Então, a gente fala, pô, mas como é que a gente pode ser grato por várias situações adversas que a gente passa pela vida?
Mas, de alguma maneira, em algum lugar desse universo, eu escolhi nascer naquela família. Eu precisava aprender muita coisa nessa família. E ser oriental me ajudou a ter a possibilidade de ir para o Japão. Então, muitas vezes a gente acha que, poxa, quantas adversidades, quantos processos que a gente passa na vida e muitas vezes a gente acaba não entendendo. Tenha certeza que, na hora que você olha de uma ótica diferente, de uma perspectiva diferente, você vai enxergar que aquele aprendizado vai te servir quando você for mais velho. Vai te servir quando você for pai. As transformações, elas passam a acontecer e cabe a você olhar na melhor ótica dessa situação. E foi isso que, na verdade, eu comecei a fazer com a ida no Japão. Fui para o Japão. Lá eu trabalhava numa fábrica de casa pré-fabricada. E aí nessa fábrica, o meu chefe gostava muito de mim e ele começou a me levar, ele era fotógrafo de moda e de publicidade, e ele começou a me levar para eu acompanhar as sessões de fotografia que ele fazia de publicidade. E aí, com essa possibilidade, me deu a chance de eu me tornar fotógrafo. Fiquei 2 anos no Japão, aprendi sobre fotografia, e foi a chance de eu ter construído uma profissão. Foi dali que surgiu. Então, por isso que muitas vezes as adversidades que vão passando pela nossa vida, ela pode levar a gente a um caminho positivo. Basta a gente olhar de uma outra maneira. E aí voltei para o Brasil, abri uma agência, primeiro de modelos e fotografia, e aí fui desenvolvendo a agência, mas como eu não tinha formação acadêmica, não tinha nem terminado o colegial, vinha todas as dificuldades, né, de liderança, de desenvolvimento, de gestão. Então, realmente assim, a minha vida era uma montanha-russa, né? Então, não sabia como é que seria o dia seguinte. Quase quebrei 3 vezes. Tive oficial de justiça batendo na minha porta, entendeu? Porque eu não tinha ferramentas para poder conduzir isso. E aí, assim, a agência foi evoluindo tudo. E o que aconteceu comigo em 2002? Fui criado pela minha avó. Era a pessoa mais importante da minha vida, tinha passado por diversas adversidades, e aí olha como são as coisas do movimento do destino, né? Eu acabei perdendo minha avó por violência. No mesmo bairro que eu fui criado, um pessoal de um bairro vizinho foi lá, minha avó está indo comprar pão na padaria, ela foi assaltada, infelizmente ela não entregou a bolsa, e os assaltantes acabaram batendo na minha avó. E ela ficou durante 30 dias em coma, em UTI, e infelizmente ela faleceu. E aí a gente pensa, né, como é que a gente consegue se reinventar de novo depois? Fala, poxa, já tinha problema de aceitação, problema para poder entender se eu era importante. A minha família colocou na cabeça que eu não daria nada na vida, seria um marginal, seria qualquer outra coisa, menos uma pessoa de bem, uma pessoa que poderia vencer na vida. E aí, depois desse impacto, eu falei assim, como é que a gente consegue se reinventar? Como é que a gente consegue mudar o seu mindset depois de tanta situação difícil? Foi aí que eu comecei a ter a possibilidade de me aproximar da questão de desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de entender que a gente tem um propósito nessa vida, que mesmo com as adversidades, existe um sentido. E aí eu comecei a me desenvolver nessa questão de desenvolvimento pessoal. Muitas coisas que vocês vão vivenciar nesse curso tem a ver com essa história que foi sendo constituída nessa questão do desenvolvimento pessoal. E aí, em 2007, depois de 2002, eu passei durante 2 anos muito mal, até me recuperar desse impacto. Resolvi me desenvolver, resolvi aceitar minha história, resolvi, de alguma maneira, fazer com que essa história fosse um motivador para mim, fosse um propulsor para mim. E aí foi engraçado que em 2007 eu conheci essa figura, Paulo Alvarenga. Eu fui convidado para dar uma palestra no HSBC para os Next Generation. Eu nunca tinha dado palestra, entendeu? Na agência de publicidade a gente apresenta campanha, tudo, mas eu nunca tinha falado para um público maior que 15, 20 pessoas. E nesse evento tinham mais ou menos umas 200 pessoas, e eu fui jogado nesse desafio por um amigo em comum entre eu e o PA. E aí eu conheci o PA na van, nós fomos indo para o hotel, e o PA foi super receptivo comigo, começamos a conversar, tivemos uma empatia muito grande, tanto que hoje ele é meu padrinho, somos amigos há mais de 10 anos. E aí, o que aconteceu? Ele começou a passar para mim que eu poderia também, na parte empresarial, enxergar as coisas de uma maneira diferente. Falou, não, você tem o seu conteúdo, você tem a sua história, ela te trouxe até aqui, então você pode sim fazer diferença nessa sua apresentação.
Você pode sim fazer diferença na vida dessas pessoas que estão aqui. E aí, a partir do momento que ele me deu esse feedback, eu falei, pô, estou mais seguro. E fui, a palestra foi um sucesso, graças a Deus, e dali surgiu uma grande amizade. Contei para ele a minha história de vida, ele falou, Ale, eu preciso te levar para um curso chamado Líder do Futuro. Isso foi em 2007, o PA está aqui e eu estou aqui. Em 2007 eu descobri o que é liderança. E vai ser engraçado porque eu tenho aqui alguns funcionários da Tagawa, lá da agência. Eu tenho na equipe da Crescimento um sócio que trabalhou comigo e hoje faz parte do time da Crescimento. Tenho alguns amigos aqui. E também tenho presente aqui a minha esposa e minha cunhada, que vieram aqui também para poder se desenvolver. E a partir do momento que surgiu essa oportunidade para mim, eu agarrei com unhas e dentes. Eu falei, realmente eu vou fazer uma mudança na minha vida. E aí foi engraçado porque, lembra da minha história? Eu não tive uma formação clara sobre desenvolvimento pessoal, não entendia muito sobre missão, visão e valores, eu não entendia muito sobre a questão da verdade, né? Porque minha vida sempre foi uma história muito confusa. E aí, a partir do momento que você vai liderar, você transfere toda essa sua experiência ruim para a maneira que você lidera. Então, eu era um líder irresponsável, eu era um líder que não dava feedback correto, eu muitas vezes gritava com os funcionários, eu não tinha uma postura que pudesse ser um líder inspirador. E aqui eu tive a oportunidade de começar a minha transformação. E aí eu falo, lembra da sorte? Lembra de você estar no momento certo, na hora certa? Eu lembro de uma frase do comandante Rolim que ele fala, a sorte bate na minha porta todo dia às 6 horas da manhã, e eu sempre estou lá. Então, de alguma maneira, aquela palestra que era um desafio, nunca tinha dado palestra, podia ter falado não, eu não vou. Fui, conheci o PA e me abriu a porta para uma coisa chamada liderança. E daí da liderança, eu tive a oportunidade de construir uma filosofia, junto com a minha equipe lá da agência. Nós começamos a entender que a vida não pode ser um jardim de eucaliptos, que a gente trata tudo do mesmo jeito, né? Muitas vezes na vida a gente trata tudo no botão automático, né? Tratamos tudo como um jardim de eucaliptos. A raiz não é profunda, ele só tem volume e, na verdade, ele não faz diferença. E muitas vezes ele tira até um nutriente da terra. E aí, a minha equipe lá da agência me trouxe a simbologia de um bonsai. Todos conhecem um bonsai? É uma natureza moldada pelas nossas mãos. E como bonsai, cada ser humano é único, com as suas particularidades, com o seu DNA, com a sua maneira de ser cuidado, e como cada empresa também poderia ser tratada dessa maneira. E isso me ajudou muito a essa transformação. Me ajudou muito. E aí, como é que a gente começou a construir essa história? Então, eu fui para o líder, no começo o pessoal achava que eu era maluco, né? Comecei a levar um monte de preceitos, cara, pô, Alexandre está louco. O cara saiu daqui gritando com a gente e volta aqui que ele quer meditar, que ele quer ver as coisas de uma maneira diferente. Né? E o Fabiano está aqui para não mentir, né, Fabiano? Que foi meu sócio, trabalha hoje na equipe da Crescimento. Então, assim, começou a transformação. Fui levando mais um para o líder, 2, 3, comecei a levar, até que eu criei uma constelação. E aí começou a facilitar o meu processo, porque eu comecei a ter uma coisa chamada propósito. Comecei a ter uma coisa chamada missão. Entendeu? E, acima de tudo, a missão de vida. Minha missão de vida, a partir do momento que eu terminei lá o curso da Crescimento, e comecei a criar a filosofia do bonsai, é que eu acordo todos os dias para atuar de forma inspiradora, através do desenvolvimento espiritual e profissional. Eu quero crescer de forma planejada, reconhecer e celebrar cada conquista e fazer melhor a cada dia. Então, a partir do momento que eu tenho a minha missão clara, facilitou a minha maneira de conduzir as coisas. E aí, o que o bonsai prega? O que nós temos na base? Família e valores. Independente da sua história, independente da maneira que você encara, não tem como fugir daqui. É isso que te dá o alicerce, é onde está. Se você tirar as terras do bonsai, essa raiz aqui é muito profunda. E é como devem ser as nossas raízes. A gente conseguir praticar a filosofia da nossa existência através das nossas raízes. É a base de tudo, que é aqui, família e valores. E a partir do momento que você tem uma raiz profunda, você passa a ter uma coisa chamada tronco. E o que tem no tronco na nossa vida? Conhecimento, desenvolvimento pessoal. Para que você, construindo esse alicerce aqui, você consiga chegar numa coisa chamada prosperidade e renovação. O bonsai passa por diversas transformações durante o ano, e tem um momento que ele perde todas as folhas. Por quê? Porque ele precisa se renovar. E nós também precisamos se renovar, por isso que vocês estão aqui nesse curso. Podemos fazer diversos cursos, mas cada curso faz um significado para você. Ele vai mexer num chip seu diferente. Então,
aproveitem muito, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir entender como é que a gente constrói a prosperidade e como é que a gente se renova. Com isso, o que aconteceu? Comecei a praticar várias atividades de qualidade de vida dentro da empresa e nós tivemos a honra de ser capa da CIPA. Qualidade de vida nas empresas. Lindo, maravilhoso, conquistamos, conseguimos praticar vários preceitos, mas como tudo na vida, o que acontece com a gente? Vou explicar um pouquinho. Acabamos colhendo os frutos. Aqui é a sede da agência, nós temos uma área de 700 metros quadrados, vários funcionários, e nós conseguimos chegar nesse objetivo aqui. Entendemos da importância da meditação, entendemos da importância da valorização da equipe, entendemos que a gente precisa ter um ambiente saudável. Mas é engraçado porque muitas vezes você acaba não conseguindo sustentar esse trabalho. E foi o que aconteceu. Conseguimos chegar no objetivo, mas quando a gente chegou no objetivo, a gente tem uma característica natural do ser humano, que é de se acomodar. E foi o que aconteceu com a gente. Conseguimos chegar naquele objetivo, e aí a gente começou a ficar cético com algumas coisas que a gente aprendeu nos desenvolvimentos desses cursos, principalmente no Líder do Futuro, e isso acabou afetando bastante a evolução disso. E aí a vida sempre te mostra alguma coisa para você aprender. E aí o que aconteceu? Em 2016, eu sou impactado com um problema de saúde. Eu achava que eu era equilibrado, eu achava que eu cuidava da saúde, eu achava que me alimentava direito, eu achava que fazia todas as coisas. Mas quando você passa por um impacto desse aqui, você entende que você está fazendo tudo de uma maneira muito rasa. Porque a história é muito bonita, mas a prática, muitas vezes, acaba ficando muito distante disso. Por quê? Somos impactados. Não, tem mais uma reunião para a gente fazer. Não, a empresa precisa crescer tantos por cento. Não, a gente só olha para fora, fora. E aí acaba indo contra a filosofia do bonsai, que era aquilo que eu acreditava. E aí, automaticamente, vai impactar na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Minha esposa é médica, graças a Deus ela ficou insistindo para que eu fizesse um check-up, então eu queria deixar um recado para vocês aqui, uma vez por ano, faça o seu check-up. Porque tem muitas coisas que podem estar acontecendo com você que elas são imperceptíveis. E se você não cuidar do seu bonsai, se você não cuidar de você mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Não negligencie a questão médica, não negligencie a questão preventiva. Pode fazer diferença e pode te salvar. Sabe o que o médico falou para mim? Eu tenho uma filha de 4 anos e vou ser pai de novo, minha esposa está grávida. E sabe que o médico falou para mim? Você tem uma filha de 4 anos. Você quer ver ela crescer? Então você começa a mudar. E tudo aquilo eu já tinha ouvido, eu já tinha entendido, já tinha começado a praticar. E como tudo que a gente faz na vida, a gente começa a abandonar. Por quê? Só olha para fora. E desse dia eu falei, chega, aprendi muita coisa, entendeu? Eu tenho um grande amigo meu que tem uma empresa que trabalha essa questão de transformar as pessoas em líderes extraordinários, em pessoas melhores. Por que eu estou agindo dessa maneira de novo? Aí volta na infância, né? Lembra dos comportamentos repetitivos? Mas eu tinha isso. Mas, poxa, eu sou filho de mãe solteira. Poxa, minha mãe não me criou. Aí a gente começa a achar desculpas. Essa história é a minha história, eu não posso negá-la. Eu preciso construir através dela. Então, nós precisamos estar sempre atentos a gente não voltar para o mesmo ponto. E aí, a doença fez com que eu parasse de novo e falasse, não, agora realmente eu vou mudar de vez. Agora, realmente, se eu não fizer todos os preceitos que eu aprendi, se eu não pregar e se eu não praticar a filosofia do bonsai, o que vai acontecer comigo? Eu serei comprometido com uma nova diversidade. Então, eu assumi um compromisso comigo mesmo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida, que eu queria fazer diferença. E o recomeço e a filosofia na prática. Desde o dia da minha doença, eu não deixei de meditar um dia sequer. Desde o dia da minha doença, eu não deixei de me alimentar de uma maneira saudável. Não vou dizer que eu não tenho o meu dia que eu faço. Eu falo assim, não é o dia do lixo, é o dia que eu faço uma alimentação normal. Eu posso tomar uma cerveja, posso comer um vinho, tomar um sorvete, comer um pouco mais, mas assim, 5 dias da semana, equilibrados. Altar. Quem tem altar em casa aqui? Algumas pessoas. Eu tenho altar na minha casa, eu tenho altar na agência. Eu não começo o meu dia sem fazer o meu ritual. Sabe por quê? Porque se você não se conecta com Deus e você vai para o mundo te impacta de uma maneira muito forte.
E se você não está preparado para isso, você é nocauteado. Você é altamente impactado. E o que vocês vão aprender aqui, vocês vão ter a possibilidade de ter essas ferramentas. Então, vocês vão poder utilizá-las. Então, meu dia começa como? Eu acordo, entro em processo de meditação, tomo 2 copos de água em jejum, aí daí eu vou preparar o meu café da manhã, passo pelo meu altar, faço todo o meu ritual, fortaleço minha missão, e eu crio uma lei universal. Vou compartilhar com vocês. Meu universal é: eu, Alexandre Teruhiko Tagawa, recebo cada dia mais luz. Sou importante e tenho suficiente energia, sabedoria, tempo, saúde, espiritualidade, alegria e dinheiro para cumprir todos os desejos da minha vida. Mas são os meus desejos. Então você foca no principal, em você. Então, a partir do momento que você tem isso e você passa pelo teu altar, independente de religião, isso não é religião, isso é espiritualidade. Você conecta, o seu dia vai ser diferente. Por quê? Eu faço o meu mapa mental. Penso na minha família, penso na minha filha, na minha esposa, penso em tudo que vai ser nesse meu dia, e aí eu já criei um mapa mental. Eu sei aonde eu vou chegar nesse dia. E se vier alguma adversidade, eu estou mais preparado. Então, gente, faz uma grande diferença. Depois da meditação, eu mudei, eu passei a morar perto de casa, então eu levo minha filha para a escola, eu não tenho um carro mais, eu ando de bicicleta e aplicativos. Com isso, eu tive a possibilidade de poder levá-la para a escola. A minha filha medita comigo. Bonitinha demais, né? Ela medita comigo. Essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha família. E assim, nós que definimos o que nossos filhos serão, ou que as pessoas da nossa família serão, ou que os nossos funcionários serão. Por quê? Porque é por atitude. Então não adianta, antes eu falava muito e fazia pouco. A partir do momento que eu parei de falar e agir, as coisas se transformaram. E alta performance pessoal é muito relacionada a essa questão de atitude. E olha que interessante, né? Eu pratico exercícios físicos pelo menos 4 vezes por semana. E olha como a nossa atitude impacta muito. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show, faz um exercício. Ela desce todas as vezes, tanto eu quanto minha esposa, quando a gente vai praticar exercício físico, ela está junto. Está junto por quê? Porque ela está integrada nos nossos atos, nas nossas atitudes. Isso que faz uma grande diferença. E olha como eu estava em 2007. Em 2007 eu estava assim, quando eu conheci a Crescimento e o PA, e hoje, como eu estou. Mas o mais importante não é questão da questão física apenas. A mudança, principalmente, foi que assim, eu entendo a importância que tem todas essas práticas. Você ter uma missão de vida clara, você saber trabalhar os seus rituais, você meditar, você buscar a sua melhor performance. E vocês souberem o poder que vocês têm dentro de vocês, ele é transformador. E passo no altar e eu coloco lá todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu quero constituir. E a partir do momento que você trabalha isso por repetição, sabe o que acontece? O sonho se realiza. Ele se realiza. Eu sou exemplo vivo de que tudo que eu pratico ali, por repetição, na meditação, ele acontece. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem para vocês. Eu estendi o tempo aqui, estou estourado de tempo, mas o principal mensagem que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Primeiro, o que é importante para você? O que é importante para você? No avião, para quem cai a máscara primeiro, não é para você? Você não vai salvar ninguém se você não se salvar. Você não consegue ajudar alguém se você não estiver íntegro, se você não estiver com 100% do teu potencial integrado. A relação, tanto em casa ou com as pessoas que estão à sua volta, é uma relação tua por inteiro. Isso sim vai fazer um grande impacto na sociedade, na sua família, na comunidade, em tudo que você faz. Então, revisite nesses 3 dias como você está. Revisite nesses 3 dias o quanto você dá importância para você mesmo. E aí, eu tenho certeza absoluta que vocês terão grandes transformações. E mais um sonho se realiza em primeira mão para vocês. Esse é meu livro, da filosofia do bonsai. Ele conta a minha história, é uma autobiografia. E nessa autobiografia eu coloco todas as técnicas da filosofia do bonsai que eu pratico. E o quanto ele foi transformador para mim. Eu chamo de meu talismã, porque o livro, na verdade, é principalmente para mim, para eu não me perder. Porque quando eu estiver desequilibrando a minha roda da vida, eu volto no meu livro e faço o exercício de saber aonde eu estou,
na minha questão familiar, na minha questão espiritual, na minha questão social, na minha questão sustentabilidade, entre outros pilares que são importantes para mim, que eu descrevo aqui no livro da Filosofia do Bonsai. Abril será o lançamento, vocês serão convidados para estarem lá. E se vocês puderem ir, eu vou ficar muito feliz. Era para estar o livro pronto, mas infelizmente não deu tempo de estar aqui para poder oferecer para vocês aqui na nossa lojinha. Mas em breve vocês serão comunicados através das redes sociais a data do lançamento do meu livro, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, o meu Instagram é o meu pessoal mesmo, o meu Face também é o meu pessoal, e eu tenho o e-mail alexandretagal@filosofia do bonsai, que eu troco muitas ideias sobre a questão da filosofia do bonsai. Eu posto muito conteúdo sobre isso também, então eu faço o convite para vocês me acompanharem. Certo, gente? Muito obrigado por vocês me ouvirem, muito obrigado por estar compartilhando com vocês a minha história. E eu gostaria que todos vocês se levantassem agora. Tem um poema que eu aprendi junto com o PA, num curso que a gente fez de expansão da consciência, que esse poema foi escrito por um monge tibetano e tem uma riqueza tão grande, tão especial, e ele tem tudo a ver com o que vocês vão viver nesse curso. E aí eu faço o convite para vocês conhecerem esse poema. É uma autobiografia em 5 capítulos. Eu vou ler com vocês, para vocês entenderem a importância desse poema. Capítulo 1. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Não sei onde estou. E eu levo uma eternidade para sair. Capítulo 2. Eu ando pela mesma rua novamente. Avisto o mesmo buraco. Caio de novo, porque eu finjo não vê-lo. E ainda assim, eu levo um tempo para sair. Mas eu falo, não é culpa minha. Não é culpa minha. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Avisto um buraco fundo na calçada. Agora eu vejo que ali ele está. Enxergo esse buraco. Meus olhos se abrem. Eu sei agora onde eu estou. O que eu faço? É culpa minha. Eu aceito que eu estou errando. Aceito de coração que eu estou errando. Sabe o que eu faço? Saio imediatamente. Capítulo 4. Olha o nível de consciência construindo. Nível de consciência. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Atravesso a calçada. E quinto e último capítulo, que é o meu convite para vocês, sabe o que a gente faz? A gente anda por outra rua. E o grande exercício do Alta Performance Pessoal é te ajudar a andar por outra rua. É te ajudar a ter nível de consciência, porque mesmo quando você cair no buraco, você voltar lá para o capítulo 3, capítulo 2, e muitas vezes até no capítulo 1, você sair rápido do buraco. Estão dispostos a andar por outra rua, gente? Estamos juntos? Eu não ouvi. Estão dispostos a andar por outra rua? Então, nesse momento tão especial, eu quero fazer um convite ao meu querido amigo Paulo Avarenga, o PA, que vai, com vocês, durante 3 dias, entrar nessa jornada maravilhosa, nessa jornada de transformação, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito melhores do que vocês chegaram. Estamos juntos, gente? Eu queria uma salva de palmas para receber Paulo Avarenga, PA! Tagawa! Olha quanta gente linda!